Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal GoTo. Hoje um pouquinho diferente, né? Sem a presença da Tami. Hoje aqui apenas com a voz da consciência, que não é mais assim tão consciência, né? E mais presente. Enfim, hoje o vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que foi o processo da minha cidadania italiana. Para quem não sabe, eu tenho a dupla cidadania, ou seja, cidadania brasileira, óbvio, porque eu nasci no Brasil, mas também tenho o direito da cidadania italiana, porque meu bisavô nasceu na Itália. Então vou falar aí para vocês mais ou menos o processo, como foi, o passo a passo, deixar no link aqui embaixo do vídeo o que eu usei, né, para essa pesquisa e também como que foi todo o processo sem nenhuma ajuda de nenhum agente. Eu fiz o processo todo sozinho, só fazendo pesquisas na internet. É bem mais complicado, né, porque tudo depende de você, principalmente a língua, mas não é impossível. E também, ó, economiza uma grana bacana. Então, bora pro vídeo e ver como é que foi esse meu processo que ocorreu lá em 2017. Então, a cidadania, ela tem dois métodos que dá para você tirar. Estando no Brasil, pelo consulado italiano, você faz a aplicação toda pelo Brasil. Eu não sei como funciona muito bem esse processo, a única coisa que eu sei é que ele demanda um tempo bem longo aí para poder ser reconhecido o seu direito da cidadania. E o outro método é você indo morar na Itália, que esse método é mais rápido, foi o método que eu fiz, né, na época, em 2017, e a cidadania varia de caso em caso, a cada cidade que você for aplicar o processo, mas gira em torno aí de 4 a, tem casos de ouvir falar de 8 meses também para sair todo o seu processo e você ter aí, né, o seu documento italiano. Então vamos lá, começando o passo a passo. O meu caso, como eu já disse aqui, ele foi feito na Itália. Mas antes de viajar até a Itália, você tem que pensar que tem todo um trabalho por trás disso. Que é o que? Separar toda a documentação. Então eu acho bacana você separar em duas partes o processo. A primeira é no Brasil, né? Antes de você fazer sua viagem. E a segunda parte é a parte da viagem, chegando na Itália e tudo mais. Então vamos lá. Primeira etapa. No Brasil. O que aconteceu comigo? Como eu já disse aqui, eu reconheci a minha cidadania em 2017, mas eu comecei o meu processo de separar toda a documentação lá em 2016. No meio do ano de 2016, eu decidi que eu iria para a Itália para poder fazer esse processo e também tentar alguma coisa na Europa, já que eu estava a fim de fazer essa experiência e tudo mais, e também estava um pouco infeliz no meu trabalho e na minha vida no Brasil. Então eu pensei, pô, a melhor maneira de eu conseguir ficar legal na Europa seria com a cidadania italiana, porque eu não sei como é que seriam as coisas aqui. Eu tinha uma experiência de viagem no exterior para a Inglaterra em 2009, mas eu fiquei pouco tempo aqui, então assim, eu não sabia como é que as coisas funcionavam muito bem. Então melhor ir com um documento, né, que eu nem sabia se eu ia conseguir tirar ou não, do que eu ficar aqui arriscando e quebrando a cabeça, dando murro em ponta de faca. Que com o documento já é difícil as coisas aqui. Sem o documento então não é impossível, mas fica mais difícil. Enfim, vamos voltar para a cidadania. Então o que eu fiz? Eu peguei, separei todos os documentos do Brasil. Esses documentos, eles funcionam da seguinte forma. Você tem que pegar toda a árvore genealógica da sua família. Então no meu caso, eu tirei pelo meu bisavô, que meu bisavô é o italiano. Ele se mudou para o Brasil quando ele tinha 8 anos de idade, ou 9 anos, ele era bem criancinha. Então ele não casou na Itália, ele só nasceu na Itália. Então todos os documentos, desde a época do nascimento do meu bisavô, eu teria que pegar no Brasil, menos a sua certidão de nascimento, porque ele nasceu na Itália, mas ele casou e acabou falecendo no Brasil. Então beleza, primeiro passo que eu fiz, escrever numa folha de papel toda a árvore genealógica, começando pelo meu bisavô, que era por parte de pai, chegando até o meu nascimento. Então como é que funcionou? Eu fui lá, fui perguntando para os parentes, aonde que o avô nasceu, que eu comecei, né, meus pais, né, meu pai no caso, que é lá do meu pai,
aonde que ele nasceu, aonde que ele casou, ele ainda está vivo, então eu não precisaria da certidão de óbito. Aí depois eu mudei, pulei para o meu avô já faleceu por parte de pai, então foi certidão de óbito, aonde eu conseguiria certidão, certidão de casamento e certidão de nascimento. Beleza, pulou meu avô. Aí foi pro meu bisavô, que é o italiano. Então a árvore genealógica, ela iria parar ali. Então, do meu bisavô, eu peguei a certidão de óbito no Brasil e a certidão de casamento. E aí que vem o impasse para quem não tem o conhecimento da onde o seu parente italiano nasceu ou até mesmo casou. Que se casou na Itália, você também tem que pegar o documento na Itália, a certidão de casamento. Como eu já sabia aonde meu bisavô tinha nascido, então eu sabia que quando eu viajasse para a Itália, eu teria que ir até a comune, que eles falam que é a cidade, né, a prefeitura, aonde meu bisavô nasceu, e solicitar a certidão de nascimento. Então seria o único documento que eu iria viajar do Brasil para a Itália sem ter ele, seria a certidão de nascimento do meu bisavô. Tem casos que as pessoas mandam e-mail ou ligam na comune, né, na prefeitura, e pede para mandar por correio. Só que as pesquisas que eu fiz na época, a maioria das comunes, elas não estavam mais fazendo isso, porque estava gerando custo e parece que a Itália custeava com isso, enfim. Então eles cortaram isso, então você teria que ir até lá. Então beleza, isso vai ficar para a segunda parte, para quando eu cheguei na Itália, beleza? Então vamos lá. Peguei todos os meus documentos, da casamento do meu bisavô até o meu nascimento, com todos eles em mãos, original, e tem um nome, ai caramba, não sei se eu vou lembrar, no cartório que eles falam que é o registro inteiro. Eu vou deixar o nome aqui embaixo, como é que fala, porque você tem o documento simplificado e o documento completo, né? Eu não lembro exatamente o nome técnico agora, mas eu vou deixar o nome aqui para vocês, aqui embaixo. Enfim, então com todos esses documentos, né, da árvore genealógica, qual que era o próximo passo? O próximo passo eu teria que traduzi-los para italiano, porque todos os documentos, obviamente, estão em português. E o tradutor tem que ser um tradutor juramentado, beleza? O que seria um tradutor juramentado? Específico, ele tem, se eu não me engano, uma certificação para poder fazer essas traduções. Por que teria que ser um tradutor juramentado? Na época que eu pesquisei, só poderia apostilar os documentos, eu vou explicar o que é o apostilamento, se fosse traduzido por um tradutor juramentado, beleza? Então vamos lá, peguei todos os meus documentos bonitinho, comecei a cotar alguns tradutores, mandar e-mail, tal, juramentados. Se der o Google aí, você vai achar uma lista de tradutores juramentados para italiano. Achei uma tradutora lá em São Paulo, eu morava em São Paulo na época, e aí falei, ó, quanto que é para fazer os documentos? Ah, xxx, beleza. Fui lá, mandei para ela a tradução todos os documentos. Ela traduziu depois de uns 4, 5 dias, me devolveu todos os documentos traduzidos, e aí o próximo passo. O próximo passo qual é? Apostilar os documentos. O que é o apostilamento? O apostilamento de Haia é um acordo entre alguns países, muitos países da União Europeia têm esse acordo com o Brasil, onde esse documento que é emitido no país, no caso foi emitido no Brasil, ele terá validade nesse outro país que tem o acordo de Haia, que por isso que chamam o apostilamento de Haia. Só que, o que acontece? O apostilamento, antes de ser o acordo com o apostilamento de Haia, você tinha que pegar o documento, quando não era o acordo de Haia, e mandar ele pro consulado. O consulado ele ia fazer a validação do documento. Isso levava muito tempo e era caro. Agora não, agora simplificou. Você só tem que pegar os seus documentos traduzidos, o português e o italiano, levar no cartório, qualquer cartório, não qualquer cartório, mas a maioria dos cartórios fazem isso, e apostilar, fazer o apostilamento de Haia. Aqui já vai uma dica que já merece o seu like aí, já tasca o dedão no like aí, já se inscreve se não é inscrito no canal e comenta, pergunta aí o que você precisar. Se eu souber responder, obviamente, né? A gente vai estar respondendo aí, tá bom? Qual que é a dica? O apostilamento, ele depende de estado para estado, o valor muda, não é um valor fixo. Então na época eu tinha lido isso, eu falei, pô, bacana, vou ligar nos cartórios do Brasil inteiro, que eu já tinha gastado um dinheiro, né, de emitir documento, traduzir, etc. E vou ver o preço. Em São Paulo na época era R$100, cento e poucos reais por documento. E eu teria que apostilar o documento italiano e o documento em português. Os dois, eu teria que apostilar os dois, correto. Então se eu tinha minha certidão de nascimento em português e em italiano, eram 2 apostilamentos, então 200. E eu tinha
uma pancada de documento, ia ficar uma fortuna. E aí eu descobri que em Belo Horizonte, na época, o cartório custava R$ 38 o apostilamento. Pô, de 100, era 110 eu acho em São Paulo, para 38, uma baita diferença, né? E aí eu mandei por correio para Belo Horizonte e apostilou tudo lá. Quando terminou o apostilamento, é rapidinho, acho que demorou uma semana, a pessoa me mandou de volta os documentos já apostilados. Só que nisso, gente, vocês têm que entender o seguinte, eu demorei esse processo todo aí no Brasil 7 meses, 6 meses entre achar os documentos, apostilar, traduzir, mandar por correio, porque não é simples. Porque eu nasci em Rondônia, estado longe, minha família hoje mora no Mato Grosso, enfim, é uma loucura minha vida. Então eu teria que solicitar cada certidão na onde nasceu, na onde casou, na onde morreu. Então você vai ligando, mandando e-mail, eles vão mandando por correio. Então não é assim, entendeu? No salário de dedo. Então tem que se programar. Ah, eu tenho um mês antes de viajar para Itália, eu vou começar o processo. Não vai, porque não vai rolar. Demorou? Então assim, tem que ter tempo e tem que ter programação. Além de tudo, tem que ter uma grana guardada, eu vou explicar por quê. Então bora lá. Aí, peguei, pô, tô com todos os documentos, fiz a minha pastinha bonitinha, bacana e falei, então beleza, tô com todos os documentos, já sei quais vão ser os próximos passos e vou procurar um voo para a Itália e aí eu vou ver o que eu faço, entendeu? Então, um outro documento também que é importante é a certidão negativa de naturalização, tá? Esse documento você pode fazer online também, dá um Google aí, certidão negativa de naturalização, você bota os dados do seu parente, né, italiano, só para provar que ele tá tudo ok, ele ainda permaneceu com a cidadania dele italiana. Então esse é um documento a mais que também vai precisar ser traduzido e apostilado, beleza? Então vamos lá, depois que eu apostilei os documentos, todos traduzidos, apostilados, tanto português, tanto italiano, botei numa pastinha, procurei um voo para a Itália e falei, vou para a Itália, vou tentar achar uma cidade lá, né? Antes eu iria passar na cidade do meu bisavô, que fica no norte da Itália, só para pegar a certidão de nascimento dele e vou caçar um lugar para tentar aplicar para essa cidadania. Fui para a Itália, fui uns 30 dias antes que eu fiz eu fiz esse processo com meu irmão e ele chegou depois, eu fui antes para poder, né, pegar a certidão do meu bisavô e também para ser só uma pessoa tendo gasto, né, não precisa ser dois para isso. E uma coisa também que eu esqueci de mencionar, que na Itália, além da certidão de nascimento do meu bisavô, eu tive que tirar o Codice Fiscale, que é basicamente o seu CPF, né, italiano. Como é que você tira isso? Assim que você chegar na Itália, tem um órgão lá específico, botar no Google também, você vai ver o endereço certinho da cidade onde você está, onde você consegue solicitar o seu Codice Fiscale. Eu demorei mais ou menos uns 15 a 20 dias para solicitar o meu desde a entrada da Itália, porque o que acontece? Eles vão olhar quando você entrou na Itália, pelo carimbo, né? Isso é uma outra coisa extremamente importante, é você entrar pela Itália e não fazer tipo baldeação, eu vim pela Alemanha ou por qualquer outro país, receber o carimbo e aí por não receber carimbo depois quando entra na Itália, fica difícil você provar quando você entrou na Itália para iniciar o seu processo, entendeu? Dá para fazer? Dá para fazer, mas aí você vai ter que preencher um outro formulário, uma outra coisa, solicitar só para provar que você entrou na Itália naquela data, porque a data que você entrou é importante também vai ser usada para o processo, então fica aí mais uma dica. Então, então é importante você ter esse carimbo, porque esse carimbo é a única prova, entrei na Itália nessa data. Enfim, e aí eu fui tirar meu código fiscal só depois de uns 20 dias já, né, 15 dias que eu já estava na Itália, porque eu estava correndo atrás de achar apartamento, e fui em Parma. Cheguei lá, o cara não era muito agradável. E aí ele viu que eu já tinha entrado fazia 20 dias, ele perguntou, mas por que você quer só agora? E aí meu italiano, né, ótimo, eu não consegui explicar. E o cara falou, não vou te dar o código fiscal, porque você já entrou faz tempo, tá solicitando só agora, isso é muito estranho, enfim, encanou. Falei, pô, aí ferrou, né? Porque sem um código fiscal eu não consigo fazer a cidadania, não consigo aplicar. E aí eu falei, não, vou tentar em outras cidades, vou de cidade em cidade, pingando nas cidadezinhas e aqui me gerar o código fiscal tá bom, porque não precisa ser na cidade exata. E aí fui para uma outra cidadezinha, cheguei lá, a mulher super, super bacana, super querendo me entender,
E aí eu falei, preciso de código fiscal. Ele falou, não, beleza. Aí foi lá, pediu o meu passaporte, quanto que eu entrei na Itália e tal, e gerou meu código fiscal. Aí você vai receber um papel, né, um documento, onde tem lá o número. E isso também é muito importante para o seu processo de cidadania. Você vai anexar o seu código fiscal ali também quando você for fazer o processo. E aí beleza, cheguei na Itália, no norte da Itália, fui na cidadezinha do meu bisavô, fui na Comune, que é a prefeitura, dei para a pessoa a certidão de nascimento do meu bisavô. Eu já tinha o nome dele completo, quando ele nasceu, certo? E aí foi o suficiente para ela foi lá, buscou um livrão enorme, né? Onde estavam os registros daquele ano, foi lá na data, achou realmente família que tal, o nome dele. Então só um minuto eu vou emitir. E ela emite para você na hora, porque os documentos na Itália é uma folha, é um papel, e ela só assina, não tem essa especificidade toda que tem as certidões no Brasil. Então ela já imprimiu, eu pedi 2 cópias, que o processo ia ser para mim e para o meu irmão. Ela falou, não, tudo bem, não teve custo nenhum. E foi super gente boa. Na época o meu italiano era básico. Eu peguei algumas coisas de italiano antes de viajar para a Itália só para poder me comunicar o básico. Beleza. Peguei, então agora estava com a pastinha completa, com todos os documentos, certo? Desde a época que o meu bisavô nasceu até a época do meu nascimento. Aí começou a saga. Eu fiquei 20 dias rodando na região do norte da Itália, Parma, Milão. Eu sabia o seguinte, as dicas. Quanto menor a comune, provavelmente mais fácil vai ser o seu processo, porque tem menos gente, menos pedido, etc, etc. Porém, você pode pegar uma comune também que as pessoas não são muito agradáveis, entendeu? Não estão muito afim de ajudar. Pode ter o risco. Então assim, tudo é risco, né? Quando você está fazendo o processo sozinho. Eu tô contando para vocês minha experiência de processo sozinho. Enfim. E aí beleza, rodei nada, procurei na internet casas para alugar, porque você precisa estar morando na comune, certo? Até então que eu achei. Achei uma cidadezinha perto de Milão, chamada Salsomaggiore Terme, certo? Nunca tinha ouvido falar. Uma mulher tava anunciando, e aí eu falei pra ela, mandei um e-mail, falei, olha, a situação é a seguinte, eu quero fazer o processo de cidadania, eu tenho o valor já para pagar antecipado, isso é extremamente importante, senão dificilmente você vai conseguir alugar alguma coisa na Itália. E eu tenho 4 meses de aluguel, né, na época antecipado. Na época eu paguei no aluguel um apartamentozinho bem simples, de 2 quartos tal, mas só tinha os 2 quartos, mais nada assim. E uma cozinha. Eu paguei na época, na cidadezinha, eram uns 400, 450 euros, não me lembro o direito, por mês. E eu falei pra ela, eu te pago tudo antecipado, não tem problema, tal. Ela falou, não, tudo bem, vem ver se você gosta do apartamento, né, e tudo mais. Aí fui pra essa cidadezinha, a cidadezinha minúscula, mas maravilhosa, muito, muito, muito bonita. Não conhecia, vou deixar o nome aqui certinho também. Maravilhosa cidade. E aí conversei com ela, mais ou menos, com aquele italianão bem, bem básico. Ela falou, não, beleza, se você for me pagar antes, eu alugo pra você, bacana. Se não tem conversa. Falei, não, então tá bom. Aí depois de 20 dias, né, na labuta procurando, putz, finalmente tinha achado. Aí nisso meu irmão já chegou, a gente se encontrou, ó, amanhã vamos se mudar pro AP, beleza, bora, pá. Mudamos pro AP. Aí começou todo o processo realmente da cidadania, que aí ia fazer a aplicação. E aí como é que foi? Vamos lá, tô falando bastante, né, mas aqui é um pouquinho longo mesmo. Cheguei, o apartamento já estava alugado, tudo bonitinho e tudo mais. E aí a gente foi na prefeitura, que é a Comune de Salsomaggiore Terme. Primeiro passo que você tem que dar, quando você chega na Comune, você tem que fazer o registro que você está morando naquela Comune. Porque senão você não consegue fazer a aplicação para a cidadania. Entendeu? E o registro anágrafe, que eles falam, né? Que é dentro da Comune, que é o setor responsável por registrar. O Matheus mora aqui em Salsomaggiore Terme. Beleza, fui lá, conversei com a pessoa, isso tudo em italiano, porque geralmente cidades pequenas o pessoal não fala um A de inglês, ou se às vezes fala, não se esforça muito, não sei, às vezes você leva sorte. No nosso caso, o pessoal só falava italiano. Muito gente boa, o pessoal, tranquilo, mas só falava italiano. Então, pô, se vira ali, o Google Tradutor, ou vai lá, né, meu amigão, estuda, né? E aí, a gente pegou e conversamos com a mulher. Falou, não, beleza, vou registrar vocês voltam aqui daqui uma semana pra só confirmar que o registro foi feito. Bacana, fizemos lá, preenchemos o formuláriozinho, bababá. Depois de uma semana, voltamos lá. Aí, ela falou, tá um registrado. Aí agora é a hora que você vai para o outro setor, que é o setor de Stato Civile, que é onde você vai dar entrada realmente no seu processo. Finalmente, você vai dar entrada.
Fui lá no registro, a mulher também só falava italiano e tudo mais. E ela perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? A gente falou: ó, a gente veio, a gente quer reconhecer a cidadania. E é isso, tenho todos os documentos aqui e tal. Aí ela pegou uma folha em branco e falou: então tá bom, então vamos fazer sua árvore genealógica. Quem que é o italiano? Ah, é meu bisavô, quem que é seu pai, quem que é não sei quem, anotou todos os nomes, fez a árvorezinha bonitinha e aí pegou os documentos. Ah, você tem esse documento? Tem. Se não tiver um documento, meu amigo, rodou, entendeu? Rodou, Alice rodou. Porque ela falar: não tem um documento, aí não tem o que fazer, né? Então você fez tudo aquilo à toa. Então por isso que eu falo, é muito sensível. Então presta atenção, pesquisa, se programa, entendeu? Porque não é melzinho na chupeta. Desculpa falar isso, mas pô, né? Tem que acordar. Aí beleza. Ela pegou todos os documentos, fez tudo bonitinho, fez tudo certinho e falou: ó, eu vou dar entrada aqui no processo de vocês. Os guardinhas vão ver se vocês realmente estão morando lá, né? Que eles mandam um guardinha lá só pra ver se realmente você tá lá, se não é nenhum picareta. E é isso. E aí, tranquilo. E vocês voltam aqui, a gente vai se comunicando por telefone e tal, mas eu vou dar entrada no processo. Se tiver qualquer falha de documento, sobrenome que não tá batendo e tal, não tem o que fazer. Se ela encarar com qualquer coisinha, é isso. Mas enfim. Aí eu já tinha revisto todos os documentos e tal, falei: não, pô, não é possível que não vai dar certo. Esperamos, o guardinha passou lá depois de uma semana. A visita do guardinha eu achei que ia ser um pouco mais complicada, mas era escada, o apartamento era 4 andares. Aí eu acho que os guardiões não animou muito de subir pra ver o nosso apartamento, a gente realmente morava lá. Só perguntou o que a gente tava fazendo aí, a gente falou: a gente tá reconhecendo a cidadania, estamos estudando aqui, damos aquela conversa de sempre. O guardião falou: não, então beleza, então, falou. Aí o guardião passou lá: não, realmente provou, os meninos estão morando lá e tal, e aí o processo vai rodando. E isso leva tempo, né? Porque ela vai mandar, vai abrir o processo, aí ela mandou para o consulado de Curitiba, aí vai mandar, o consulado de Curitiba tem que mandar a resposta e tal, e isso leva um bom tempo. O meu processo, no geral, ele levou, no total, né, uns 5 meses, mais ou menos, que a gente pegou 4 meses de aluguel, depois a gente pegou mais um mês. Mas lá pelo 4º mês, ela falou: olha, recebi a resposta do consulado italiano, realmente está tudo certo, seus documentos, está tudo bacana, a gente vai reconhecer a sua cidadania italiana. E nisso ficou aí 4 meses, a gente tentando ligar, perguntando, teve um pouco de falta de comunicação, até mesmo por causa da língua, a gente não era fluente em italiano e tudo mais. E nesse meio tempo, o que eu fiz? Eu usei esse tempo, né, entre aspas, livre, porque você não pode trabalhar, não pode fazer essas coisas, que você está em processo de cidadania, beleza? Eu usei para estudar italiano, para eu me comunicar um pouco mais. Então eu ia na biblioteca, tinha uma biblioteca pública lá na cidadezinha, ficava estudando e tudo mais. Então assim, né, tem que ter um certo esforço também, né, gente? Nada cai do céu. Aí beleza. E aí passou esse tempo. E aí até o dia que milagrosamente ela falou pra gente: foi reconhecido, recebemos uma resposta, vem aqui que eu vou te entregar os documentos e tudo mais, belezinha. Bacana. Fomos lá no dia que ela falou, né, pode vir aqui, a gente foi lá. Ela leu um comunicado falando que agora a gente é cidadão italiano também e tudo mais. Mostrou os documentos, a gente recebeu um certidão de nascimento em italiano, recebeu todos os documentos bonitinho. E na hora mesmo você paga lá, acho que são 5 euros, e ela faz para você a sua carta de identidade, que é a carta de identidade. Você precisa ter uma fotinha, né? Tamanho de foto de passaporte, e já faz lá na hora, você já consegue sair no mesmo dia com a sua carta de identidade italiana, certo? Só que nesse meio desse processo tem algumas particularidades, né? Que aí você vai ter que entrar no Google, e nesse site que eu vou deixar dessa pessoa, que eu só usei essa pessoa, tá? Eu não tô fazendo propaganda nem nada, porque realmente eu usei e deu certo. Na época eu baixei um PDF, nem sei se tem esse PDF hoje em dia, e eu usei esse passo a passo e aí deu certo. Então tem algumas particularidades, igual eu falei, tem a tal da marca bolo, que é tipo um selo que você tem que comprar, custa 16 euros. Esse selo você vai usar para os formulários quando você for aplicar para a cidadania. Então tem muitos detalhes, entendeu? Que é por isso que assim, quando você for fazer particular, tem que ler, tem que se aprofundar mesmo para não cometer nenhum erro. Porque se você comete um erro, se eu tivesse feito qualquer coisa errada,
não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. O documento errado, alguma coisa errada, entendeu? Então é por isso mesmo que eu falo, é bem sensível o processo para fazer sozinho. Só que você acaba economizando aquela grana de assessoria que você iria gastar e tudo mais. Que já não é um processo barato. A documentação não é barato. Você tem que morar, você tem que arcar com as suas despesas, ficar lá 4, 5 meses arcando com as suas despesas, entendeu? Comer, fora o aluguel também tinha energia e tudo mais. Energia, gás, porque na época tava frio, né? Girava em torno aí de mais uns 70 euros por mês, entendeu? Então tem todos esses detalhes, né? Que você tem que separar esse dinheiro. Enfim, depois que a cidadania foi reconhecida, eu já saí lá com a minha carta de identidade todo felizão, pô, deu certo, tal e tudo mais. É o momento de você tentar tirar o passaporte italiano. Muita gente não tira o passaporte. Eu aconselharia tirar, mas depende da região que você tá, demora muito tempo, entendeu? Para você fazer o agendamento. Então, o pessoal acaba não tirando o passaporte. E aí para você tirar depois eu acho que fica até mais difícil, aí eu já não sei. Mas eu consegui agendar, fiz tudo certinho lá, e aí a gente acabou tirando o passaporte. Por ele ter um custo um pouco maior também, o passaporte que está em torno de uns 80 euros, o pessoal acaba não tirando. Porque você pode viajar na União Europeia com a sua carta de identidade, né? Com o seu RG italiano. Mas já estava lá, já estava no processo, falei, vou já tirar esse passaporte e já matar tudo isso. No geral, esse foi o processo. Se eu for me adentrar e for falar especificamente cada ponto, esse vídeo vai ficar gigante. Então, no geral, é isso. É impossível? Não, não é impossível. Mas também não é assim do dia para noite, entendeu? Você tem que se programar. Primeiro passo, a documentação. Segundo passo, você tem que ter uma grana guardada, porque poderia demorar o que demorou, né? 4, 5 meses, que é o esperado, mas também poderia demorar um ano, não sei. 10 meses, 11 meses, imagina quem foi tirar e teve coronavírus, por exemplo, entendeu? Tudo fechou. Então assim, se programa para não, né, colocar os pés pelas mãos, as mãos pelos pés, enfim. E toma cuidado nesse sentido que é muito sensível, entendeu? Qualquer coisinha errada vai te complicar no processo. E se você vê que assim ficou muito complicado, tem as assessorias, não sei, eu não vou indicar nenhuma porque eu não usei, mas é uma outra opção também. E é isso, eu acho que eu consegui resumir mais ou menos, não quero desanimar ninguém, mas também, pô, eu não quero dizer, nossa, é de boa, é aqui. Não, não é, entendeu? Então se programa, se prepara, é possível, total, eu tirei, qualquer um pode tirar, é a vida. Galera, espero que vocês tenham gostado, falei pra caramba, vou tentar, né, responder as perguntas aí, se tiver muitas perguntas aí embaixo, a gente vai tentar respondendo pouco a pouco. Mas o processo basicamente decorreu dessa maneira. E isso eu fiz em 2017, se caso mudou alguma coisa agora, alguma especificidade que eu não falei aqui, adicione aí nos comentários aí embaixo também, mas eu tô só passando um pouco para vocês, um pouco da minha experiência, que foi lá em 2017, tá bom, galera? Like, aquele comentário. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí um pouco aí da minha odisseia para tirar essa cidadania, né? E vamos lá, né? Vamos que vamos aí nesse canal, os próximos vídeos aí de viagem, essa mistura de viagem com um pouco de realidade, né? Do que é morar aqui na Europa. Mostrando, né, as coisas boas, mas algumas nem tão boas assim. E tamo junto nessa aí, beleza? Então até o próximo vídeo, eu vejo vocês semana que vem. Falou, um abraço!